Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Plutão retrógrado que retorna para Capricórnio agora nesse final de 2024. Esse período astrológico vai atravessar 3 lunações, vai se iniciar agora, dia 1º, durante a lunação de Virgem. No dia 19 de novembro, o Plutão retorna definitivamente para o signo de Aquário. A gente já gravou diversos vídeos aqui no canal a respeito do Plutão em Aquário, fizemos uma série de previsões, não só previsões, mas também falamos sobre o assunto, com referências históricas e tudo mais. Hoje a gente vai falar mais ou menos de qual vai ser o cenário a nível internacional, político, global e também pessoal, algumas tendências para esse final de ano. Como é que o Plutão Aquário está concatenando os acontecimentos que a gente está vendo aí acontecer e como isso se relaciona com a nossa vida pessoal através das lunações. Então, quando a gente falou, esse período de Plutão de volta em Capricórnio vai pegar aí o início da lunação virginiana e só cessa lá na lua minguante da lunação de Escorpião. Então, a gente vai ter quase 3 meses do Plutão ainda no grau 29 de Capricórnio, realizando algumas finalizações muito importantes, drásticas e de grande porte, para depois entrar em definitivo no signo de Aquário. O Plutão não vai sair do grau 29, o que traz um tom dramático para a situação, não só a questão da catástrofe, que a gente já sabe que existe essa tendência, mas também indicando a profundidade e intensidade dos eventos que a gente vai ver ocorrer nesse período. O grau 29 é um grau anarético, e ele é conhecido por montar posicionamentos de eventos impactantes a nível global. O Plutão, ele precisa concluir muitas questões relacionadas aos assuntos que ele começou a tratar lá quando ele entrou no signo de Capricórnio. E aí tem algumas questões que mais para o final desse trânsito ele vai trabalhar em conjunto com o Netuno. Como vocês sabem, o Netuno aí no último grau de Peixes está fazendo um sextil exato para o Plutão agora no grau 29 de Capricórnio. Isso indica que os dois vão conversar muito e vão se articular no quesito de, assim, de representação daquilo dos acontecimentos que a gente vai ver. Então, alguns temas como, né, pautas de final de ciclo, a imigração, questões relacionadas aos povos originários, e também não só a questão da imigração, quando a gente já pensa no aspecto netuniano e do signo de peixes, em parcelas da população mundial, nacional, etc., que são tidas como minorias. Então, acontecimentos que envolvem grandes impactos nesse sentido, envolvendo esses assuntos, tanto no sentido progressista, nos países, nos contextos políticos mais progressistas, e tanto nos países, num modo mais restritivo, nos países que se demonstram mais alinhados aí com a extrema-direita. Então, a gente pode ver movimentos duplos nesse sentido, se a gente considerar todo o contexto global. Evidentemente que os países que já têm uma política mais conservadora, alinhadas ali ao nacionalismo, ao totalitarismo, até eu diria, vão desdobrar debates e legislar de uma maneira mais restritiva a esses mesmos assuntos. Então, questões da imigração e também questões ligadas a minorias, que a gente sabe, pelo menos aqui no Brasil, que as minorias compõem a maioria da população, né? Questões ligadas à religião e como isso se impacta, como isso se relaciona com a lógica hegemônica vigente do nosso planeta. Para quem não sabe, as hegemonias são potências mundiais
que detém grande parcela do poder da influência político, socioeconômica no globo, formando assim uma hegemonia. Houve os tempos em que a maior hegemonia era a Grã-Bretanha. O Reino Unido chegou a controlar 75% das terras no nosso planeta, antes ali da Primeira Guerra Mundial, que foi a queda de muitos imperialismos, né? Hoje a gente vê se configurar ali, no contexto da Rússia-Ucrânia, um neo-imperialismo bem predominante, né? Porém, durante a Primeira Guerra foi quando o Reino Unido perdeu muito da sua influência e do seu poder internacional, e essa bola passou para os Estados Unidos da América. E hoje a gente sabe que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos da América estão passando por crises políticas, né, e crises econômicas profundas, isso está fazendo a política de alguns países rachar. A gente pode esperar mais dessa crise política para o final do ano, e isso tendo um foco central, especialmente, nós estamos em ano de eleição para prefeito, né, governador, vereadores, e isso, prefeito e vereadores, perdão, e isso vai configurar uma situação em que as pautas e aquilo que os políticos vão utilizar para se promover estejam relacionadas à questão da imigração, religião, minorias, mesmo que isso não seja algo real. Né? A gente viu, por exemplo, alguns políticos da extrema-direita se apropriando da pauta do funk e outros ritmos populares para se promover, sendo que, na verdade, são pessoas que desempenham visões, filosofias políticas que vão completamente na contramão do que, por exemplo, o funk, o hip hop pregam, que são políticas e filosofias muito mais alinhadas ao que a gente chama de uma esquerda, né? E aí, o que a gente tem relacionado ao debate, que concatena um grande impacto no entendimento e como isso vai ser um personagem central no palco internacional, os direitos humanos básicos, principalmente dessas pessoas que a gente citou acima. Outro tema em conjunto que vai ser trabalhado tanto pelas transformações plutonianas quanto as metamorfoses netunianas ali dos graus 29, tanto de peixes como de Capricórnio, questão relacionada à saúde e medicina. Isso, se essa transformação, essa nova abertura de consciência e também de aceitação, entendimento, regulamentação de terapias e novas filosofias a respeito do entendimento da medicina e da saúde dos corpos dos seres humanos. Então, uma visão talvez mais holística, que venha a ganhar muita força, não só nesse final de ano, mas nos próximos anos, especialmente 2025, que vai ser quando Saturno vai começar a conversar com os últimos graus de peixes e depois, antes de fazer a sua entrada triunfal no signo de Áries, junto com o próprio Netuno. Então, esse final de ano e 2025 tendem a trazer aí notícias realmente astronômicas relacionadas à saúde e medicina, tá? Só que isso vem tanto para Plutão em Capricórnio, né, reformar e também extinguir algumas estruturas relacionadas à saúde, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica vai ter que passar por uma reforma, e no aspecto Netuno em peixes, então, uma compreensão mais etérica, porém não efêmera, uma compreensão mais plural, holística da saúde e um direcionamento meio que intuitivo mesmo das pessoas a buscarem mais e também esses tipos de terapias complementares, como, por exemplo, a própria astrologia, tarô, reiki e etc. Tá? Os próprios passes mediúnicos, né, foram aceitos pelo SUS nesse último ano, nesse ano agora de 2024. A tendência
é isso ganhar uma notoriedade maior para o ano de 2025 também, tá? E os impactos que isso vai gerar nas hierarquias mundiais, nas hierarquias financeiras no nosso mundo, vai ser uma coisa conjunta, né? Que vai evidenciar essa articulação entre Netuno no grau 29 e Plutão no grau 29, beleza? Curiosidades astrológicas. Tá? Outra questão que pega para o final do ano, que esse Plutão vai trazer com ênfase também para esse final de ano e para 2025, questão relacionada à pesquisa e tecnologia. É uma bola que a gente já está cantando desde 2022, aqui no canal e em outros canais também de astrologia. E agora, 2025, isso vai ser estrondoso, principalmente porque depois dessa retrogradação e essa volta para o signo de Capricórnio, o Plutão entra em definitivo em Aquário, e aí eu vou deixar a playlist aqui para vocês dos vídeos sobre Plutão em Aquário, onde a gente fala sobre uma série de coisas, uma pancada de coisas que podem, né, acontecer. Isso tudo com base em referências históricas da última passagem de Plutão em Capricórnio, que foi em Aquário, que foi lá para as 1777 da vida, né? E como estava o mundo naquele momento, o que, que aconteceu politicamente falando, historicamente falando, e com uma projeção para essa nova passagem. Então, já tem muito conteúdo aqui no canal falando sobre o que pode acontecer em pesquisa, tecnologia, especialmente espacial, aeronaves, pesquisa relacionada à internet, à inteligência artificial, tudo isso com uma força absurda para o ano de 2025, e alguns desses impactos, debates, quebras-paus, acontecendo no final, agora desse ano de 2024, por conta dessa entrada do Plutão aí no grau 29, tá? Questão relacionada ao mercado financeiro e imobiliário, isso se demonstra muito mais por causa do Plutão mesmo, não tem tanta relação assim com o Netuno e o aspecto que eles estão fazendo, mas principalmente porque foi um tema vigente lá em 2008, quando o Plutão entrou em Capricórnio. E a gente tem a tendência de, quando um planeta geracional está saindo de um signo e entrando no outro, acontecerem coisas que aconteceram no início, crises, principalmente quando se trata de Plutão, crises que aconteceram no início do ciclo, se repetirem no final do ciclo. Então, a questão do mercado financeiro, moedas, bolsas, né, quebras e quedas absurdas na bolsa, quebras também, e também no mercado imobiliário podem se repetir, assim como foi lá em 2008, 2009, tá? E isso ter relação com as hegemonias, né? Mais uma vez, uma crise atingindo aí Estados Unidos, União Europeia e outros países que detêm grande influência econômica, política global, né? E aí a gente tem novas disputas políticas hegemônicas, tá? Instabilidade tectônica e possíveis devastações territoriais. Então, disputas políticas a gente já observa, não é necessário ali dar muito pano para a manga, né? A gente já está vendo a guerra, a crise, as disputas de território e de influência político-econômica, né? E isso pode gerar, sim, instabilidade tectônica, tanto por questões de ataques bélicos mesmo, que vêm impactar a crosta terrestre, né? E as placas tectônicas, ou também a possibilidade disso se desdobrar por questões naturais, geológicas mesmo. Então, terremotos, tsunamis, furacões em alto mar que venham a causar tsunamis, erupções em alto mar que venham a causar tsunamis. Tsunamis são realmente um arquétipo bem possível para esse final de ano e também para o ano que vem, tá bom? Eu, se fosse você, ficaria atento para as tendências, tá evitando de programar viagens para
países e regiões onde existe uma tendência maior para isso acontecer. Mesma coisa com terremotos, né, e outros tipos de impactos, geológicos. Inclusive, tá evitando aí de estar viajando para zonas e países envolvidos em conflitos, também é uma boa pedida. Eu acredito que isso já seja algo, né, a de se pensar, porém existem alguns países, algumas localidades envolvidas em conflito, como é, por exemplo, a própria Jerusalém e Israel, que são muito frequentadas por conta do turismo religioso, e tem muitas pessoas que vão fazer peregrinações, né, anuais, quem pode até mais de uma vez por ano, e aí, se for possível, né, procurar estar evitando de estar fazendo esse tipo de turismo por enquanto, tá bom? Para evitar tragédias, né? Normalmente quem tem condições de fazer isso faz esse tipo de viagem com a família inteira, né? Então, é uma maneira tanto de economizar quanto de se precaver. Beleza? Gente, como isso impacta a nossa vidinha aqui, né, na 3D, porque é muito bacana a gente falar das tendências globais, etc., tal, né, apocalípticas ou não, depende do viés, depende da perspectiva que você coloca sobre o posicionamento, mas é muito interessante, isso retém a nossa atenção, nos traz inspiração, né, para entender a astrologia com um olhar mais focado nos fatos, né, e nos acontecimentos, mas a gente não pode esquecer que a astrologia também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E é possível a gente estar passando orientações importantes no vídeo de hoje para cada um estar lidando com toda essa metamorfose interna, porque assim na Terra como no céu, né? Tudo no em cima como no embaixo. Então, das mesmas maneiras que a gente está observando um mundo em transformação, a gente tem transformações profundas acontecendo nas nossas vidas. Então, cabe aqui a gente estar abordando a nível de lunações, como que os impactos astrológicos do Plutão no grau 29 vão mexer. Isso começa na alunação de Libra, na alunação de Virgem, perdão, atravessa a alunação de Libra e se encerra lá de praxe, né, na anulação de Escorpião. Isso tudo significa que agora a cartada final do grau 29 de Capricórnio, que Plutão executa, tem a ver com as nossas relações, o nosso entendimento de prazer, troca e bom e equilíbrio, né, nas relações. A gente passa a entender a nossa vida relacional, porque ela antecede a social, né? É com o tipo de pessoas que nós gostamos de nos relacionar que nós temos ao nosso redor grupos, né, e tribos, e aí a gente chega num nível mais social. Porém, isso passa pelos nossos gostos, pelas nossas preferências, pelos nossos assuntos preferidos, pelas nossas filosofias de vida. E toda esse contato que Plutão retrógrado ali na zona de transição traz para o ano de 2023 e 2024 é muito luto, né? O desencarne de pessoas importantes, ídolos, símbolos, né? Ícones, né? Pessoas assim famosas que tinham aí o carinho, o apreço de muita gente, e isso torna a gente, por um lado mais reflexivo da coisa, nos coloca em si mesmados a respeito do nosso tempo de vida, do que nós vamos, se fosse eu, né? O que eu iria deixar para trás, tenho muito tempo de vida, não tenho. Então, o que ainda dá tempo de eu fazer? Coisas que até essa idade eu consegui realizar, coisas que eu não consegui. Isso nos direciona, nos coloca num papel de crise existencial, por um lado, né? A gente tem as crises plutonianas e as transformações e as metamorfoses também, né? Porém, isso agora, no final do ano, os impactos dessas metamorfoses internas se direcionam muito mais ali para as metamorfoses que ainda vão acontecer nas nossas relações, nos nossos meios sociais
e também nas nossas conexões mais profundas, e também na nossa psique, no sentido escorpiano da coisa, um movimento de desapego muito forte. A gente pode esperar também, ainda para o final desse ano, mais desencarnes assim de pessoas que sejam símbolos, ícones, né? Não só no caso aí do Silvio Santos, como foi aí para o Brasil, mas de outros países aí, famosos de outros países ou até internacionais. E isso se reforça também para o ano de 2025, mas especialmente no final desse ano, tá? Então, uma coisa mais difícil, né, da questão do tabu que é representado pelas energias que tem a ver com Plutão, é esse assunto relacionado à morte, ao desencarne, né? Alguns vão entender como um desencarne, outros entendem como uma morte, e isso, como isso impacta a nossa vida emocional. E não só a morte literal, né, das pessoas, mas também o encerramento de ciclos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, que é o eixo Capricórnio-Câncer, o qual agora Plutão se despede. Então, finalizações desse sentido, tá? Separações, términos, rompimentos dessa ordem ainda podem se configurar para o final desse ano. Saber trabalhar com cautela, preservando, reservando, né, desse montante de sentimentos e emoções, aquilo que verdadeiramente vale a pena, aquilo que verdadeiramente nós devemos cuidar e reciclar, né? De repente reformar para conseguir manter depois, e aquilo que realmente já deu o que tinha que dar e devemos nos despedir, cortar, etc., afastar e tudo mais. Um dos assuntos muito presentes no ano de 2024 e 2023 foi o contato com o nosso sagrado masculino e feminino e como nós nos colocamos nas nossas relações e etc. Em 2023, a gente teve uma Vênus retrógrada ali no signo de Leão, e agora o ano se encaminha para o final, depois de uma importante passagem de Vênus no signo de Leão, que teve ainda a alunação de Câncer e de Leão, que são as lunações mais poderosas do zodíaco, uma porque a Lua rege Câncer, e Sol rege Leão, né? E as lunações são sempre compostas e formadas pelos aspectos que a Lua faz com o Sol. Então, isso pegou bastante no nosso senso de identidade, na maneira como a gente entende as nossas criações e aquilo que a gente veio gerar no planeta Terra, né? Quais são os impactos das nossas ações e como isso, a nível efeito borboleta, pode ser pequeno, mas no final tem aí um reconhecimento, um respaldo, ecoa, né? Tudo que a gente faz a nível individual ecoa nas massas. E quando a gente tem hábitos comuns, né, hábitos coletivos, isso gera um eco na nossa cultura, né? O que é a cultura, se não a identidade de um povo, né? Então, toda essa metamorfose cultural, emocional, sensível, relacional, agora passa pelas suas finalizações mais profundas e importantes no final do ano, tá? Então, quem tem pessoas aí da família que está se encaminhando ali para o desencarne, procurar estar passando mais tempo perto, né? Tá demonstrando carinho, abraçando bastante, né? Porque depois a pessoa desencarna, a pessoa vai embora, e aí o que fica é o sentimento de vazio, tá? É uma coisa que acontece com mudanças de Plutão, tá? Muitos desencarnes. Então é importante estar falando isso, por mais que seja delicado, porque é uma maneira também de influenciar. Muitas vezes a gente fica na dor, né? Numa situação de dor, então é sempre importante alguém estar reforçando a importância que é a gente demonstrar os nossos sentimentos enquanto a maneira de fazer isso a olho nu, vamos colocar assim, tá? Então, essa área de Capricórnio e Aquário fala de reformas de estruturas
físicas e mentais. Então, é realmente procurar tirar de todas esses lutos, sejam de pessoas, situações, etc., uma maneira de mudar a perspectiva a respeito da finitude das coisas, numa posição muito mais de aceitação. O retorno de Plutão a Capricórnio acontece na alunação de Virgem, Libra, e só cessa na lua minguante de Escorpião. Serão trabalhados aspectos relacionais profundos, vínculos afetivos, emocionais e familiares de longa data, trazendo a necessidade de desapego, resiliência para lidar com términos, reformas, términos, né, possíveis términos e reformas de dinâmicas, tá? Porque a convivência, ela sempre revela o que há de melhor, né, naquela conexão, e também o que há de pior. Então, para que isso se mantenha, é necessário haver reformas comportamentais, né? Aí a gente tem uma série de questões que por isso que se faz, né, tão importante a terapia, o acompanhamento pessoal, porque cada pessoa tem a sua particularidade, né? Uma consulta pessoal é o ideal. Porém, de maneira geral, quando não há um movimento contínuo das duas partes, uma das partes tem que ceder mais. Aconselha-se, né, avaliar direitinho, fazer uma listinha de prós e contras, verificar se vale a pena continuar depositando o afeto, o esforço em determinado laço, mesmo que ele vá te trazer aí desafios, né? Porque a vida é um desafio, já diria Racionais, tá? Pessoal, até 2026, por aí, o Saturno, Plutão e os nodos, por estarem ainda nessa vibe Áries, Libra, o eu e o outro, Peixes e Virgem, saúde, coletividade, corpo, trabalho, hábitos e etc., e também questões relacionadas ao inconsciente coletivo, à psique, à saúde mental das pessoas, né? A gente está olhando para um Saturno, um Plutão e nodos muito focados e representando a metamorfose político-socioeconômica e relacional global, tá? E aí, a partir da entrada dos nodos no eixo Peixes e Virgem, a, as mudanças a nível prático nas áreas de saúde, espiritualidade, serviço, trabalho, dinâmicas alimentares, começam a demonstrar seus impactos a nível econômico, a nível prático. Por enquanto, a gente tem muita pesquisa rolando, tá? Muito estudo rolando. Ainda não. E aí, mais para 2026, o que vai acontecer? Os cientistas vão terminar, né, as pesquisas que eles estão realizando, e muita coisa nova vai ser divulgada e adotada pelas instituições, pelos governos, pelos hospitais, etc. Então, a partir dessa data, final de 25 para 2026, a gente tem mudanças mais concretas acontecendo na área da saúde, tá? Isso vai ser um movimento maravilhoso. Eu já estou falando isso há tanto tempo, né? Isso é uma contraparte muito positiva que a gente tira desse final de ano, tá? Porque, sem dúvida, esse grau 29 aí de Plutão em Capricórnio e o grau 29 de Netuno em Peixes, da mesma forma que eles provocam e representam situações maléficas, por um outro lado, as situações provocadoras também causam inspiração, não fazem a gente se movimentar. Então, a título de produção de pesquisa, né, para esse final de ano, está super propiciatório, super bacana, né, abundância de ideias e produção acadêmica para o ano aí de 2025, né, de 26, essas pesquisas sendo abertas, isso vai dar uma grande mudança. A gente já viu no ano de 2024, né, o primeiro transplante entre um animal, um porco e um ser humano, e foi um transplante bem sucedido aqui no Brasil, né? Isso que foi o mais legal. Na verdade, foi nos Estados Unidos
e foi um brasileiro que operou algo assim. Depois eu vou conferir direitinho para não trazer informação errada para vocês. Mas isso já foi um grande sinal do que está por vir, tá? 2025 e 26 prometem em relação à tecnologia na área da saúde para bom, né? Porque a tecnologia aérea ela pode ser usada tanto para questões bélicas, que não são positivas, quanto para questões de mobilidade, que são mais positivas. Então, pelo menos na saúde, as coisas vão ser mais um cenário mais benéfico, vamos colocar assim. Apesar de que tem um outro fator, né, gente? A questão econômica. Então, beleza, às vezes se descobre se é a cura para o câncer, vamos colocar, a cura para a AIDS, né? Mas a qual valor isso vai ser comercializado? Os governos vão adotar políticas de subsídio? Como é que vai ser, né? Então, tudo isso são problemáticas do Plutão em Aquário, e quando o Plutão estiver lá em Aquário, a gente vai ver todos esses debates em cena mesmo, isso vai ser para depois, tá? Até ele finalizar a zona de sombra ali que ele pegou no grau de Aquário, a gente vai ainda ter essa sensação de mundo estagnado, né, travado na lama, e um pouco da nossa vida também, tá? Porque o coletivo impacta o individual e a gente também não é imune a tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Não tem como a gente olhar tudo isso que está acontecendo no nosso planeta e falar assim, ah, não, está tudo bem, isso não me afeta em nada, né? Pelo menos um segundinho do nosso dia a gente para e fica assim, né? Pensando o que será do mundo, né? Então, se cuidar é uma ótima alternativa. Colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, tá bom? Inclusive, falando nisso, cuidem-se, busquem terapias, busquem acompanhamento, busquem ajuda. Se ir no médico, psicólogo, não está resolvendo, já está tomando seus remédios, busque um auxílio espiritual, que sempre ajuda, né? Busque relatos na internet, você vai ver pessoas realmente, né, falando. É uma tendência para esse ano de 2025, final de ano de 2024, as pessoas buscarem cada vez mais esse tipo de alternativa para a saúde emocional. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilha o vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser, você pode chamar no meu número do WhatsApp, que está no final da descrição do vídeo. Beleza? Um abraço e até mais. Tchau!